Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Primeiramente eu gostaria de agradecer ao Centro de Telesaúde do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais pelo convite para que eu participasse aqui dessa live no YouTube para falar além do ronco, a apneia do sono e seus impactos na saúde integral. O meu nome é Daniel Ribeiro, eu sou fisioterapeuta, especialista em fisioterapia em terapia intensiva e já com uma caminhada longa no diagnóstico e tratamento dos distúrbios respiratórios do sono, que são extremamente prevalentes, e a gente vai conversar um pouco sobre isso a partir de agora. Vejam bem, primeira coisa importante, é uma pergunta que a gente faz por que dormimos? Qual é a função do sono para a nossa vida? A maior parte das pessoas, quando eu faço essa pergunta, respondem da seguinte forma: para descansar. Será que está certo? Será que está errado? É mais do que isso? Tem alguma coisa diferente acontecendo no momento do sono? Sim, a gente sabe que sim. Vamos fazer uma conta para ficar mais fácil esse entendimento? Se a média do tempo total de sono da população adulta é de 7 a 9 horas por noite, imagina que a gente está dormindo uma média de 8 horas por noite. Isso representa 1/3 de 24 horas e, consequentemente, isso representa 1/3 da nossa vida. A gente passa 1/3 da vida dormindo. Será que é só para descansar mesmo? Ou a gente tem muito mais coisa acontecendo? Possivelmente, depois dessa informação, a gente começa a entender que sim, existem muito mais coisas acontecendo no sono do que somente o descanso, que é um dos fatores, das situações mais conhecidas de por que dormimos. Primeiro ponto é que no sono a gente consolida memórias. É no momento do sono e em fases específicas do sono onde o cérebro processa e consolida as memórias. Então tudo aquilo que aconteceu durante o dia, ou seja, a memória de curto prazo, durante o sono adequado, obviamente, nós enviamos essa informação para a memória de longo prazo. Então essas informações, as mais importantes, claro, vão para a memória de longo prazo. E isso acontece durante o sono, mais especificamente numa parte específica do sono. Regeneração celular. Então pensar em relação do sono com regeneração celular é algo muito importante. Por quê? Porque durante o sono as células se regeneram e reparam danos. Mesmo uma regeneração simples, uma cicatrização de uma ferida, até regenerações mais complexas, num pós-operatório, por exemplo, ou de alguma lesão em órgão, alguma deficiência em sistema corporal. Pele, músculos e outros tecidos se recuperam durante o sono. Outra coisa importante é a produção de hormônios. Isso tem uma influência muito grande sobre a nossa vida de uma forma geral. No sono, nós produzimos ou inibimos a produção de substâncias que são fundamentais para a vida. E essas substâncias, grande parte, são compostas por hormônios. Então veja só, nós temos o aumento da produção do hormônio do crescimento, por exemplo, que é o GH, que é produzido durante o sono. Seu pico de produção acontece durante o sono. Outros hormônios, por exemplo, que ninguém imagina, que regulam apetite e metabolismo, como leptina e grelina, são equilibrados durante o sono. Ou seja, quem não dorme bem tem mais fome e menos sensação de saciedade gástrica. E com isso, a gente sabe que há também uma piora da ingesta calórica, com, consequentemente, aumento do peso, ganho de peso e dificuldade em perder esse peso. Outra coisa importante é o fortalecimento do sistema imunológico. Durante o sono, o sistema imunológico ele se reforça e prepara para combater infecções de uma forma geral. Outra coisa é a produção de citocina, que ajuda nessa resposta imunológica, e essa produção aumentada auxilia em todo o sistema, o fortalecimento do sistema imunológico. Além disso, organização emocional é algo extremamente importante também. Durante o sono, as emoções são processadas e reguladas, e essas experiências emocionais são integradas e avaliadas. Ou seja, a gente tem produção de hormônios ou de substâncias que auxiliam no combate à ansiedade, no combate à depressão e auxiliam no controle das nossas emoções de uma forma geral. Por isso que é comum a gente conversar com pessoas que não dormem bem e perguntar: você se sente irritado? As pessoas falam: sim, eu me sinto muito irritado depois de uma noite de sono mal dormida. Então isso é importante salientar.
desintoxicação do cérebro. Isso é algo recentemente descoberto, mais ou menos nos anos de 2012, 2010, em que nós temos um processo específico chamado de sistema linfático, ou seja, o sistema linfático ele remove os resíduos do metabolismo e as toxinas do metabolismo do cérebro durante o dia. Então, durante a noite, o sistema linfático faz como se fosse um enxágue cerebral. E esse enxágue cerebral é extremamente importante para que a gente consiga diminuir resíduos inflamatórios e essas toxinas que acabam piorando as conexões neurais, que acabam piorando a qualidade das conexões neurais e acabam piorando de alguma forma o risco, aumentando de forma muito considerável o risco de demências, né, ou doenças que acometem as células cerebrais de uma forma geral. Por que dormimos? Regulação do metabolismo é importante, descanso muscular, estabilização da pressão arterial é outro ponto extremamente interessante. Durante a noite, a tendência é que o nosso corpo diminua um pouco as suas atividades. Não cessa completamente, obviamente, mas diminui um pouco suas atividades, principalmente do coração. Então a ideia é que o coração bata mais devagar. Com um sono de má qualidade, dependendo da demanda durante a noite, nós aumentamos a frequência do coração, nós liberamos substâncias que vão contrair os vasos, isso pode acontecer, pode culminar com um aumento da pressão arterial e algo extremamente importante. Crescimento e desenvolvimento, risco de diabetes. Então, se eu pudesse ficar aqui 24 horas falando do porquê nós dormimos, eu ficaria, porque nós temos justificativa para muita coisa. Então, se eu durmo em média 8 horas por noite, quer dizer que eu passo 8 horas não totalmente desligado. A gente tem muitos processos metabólicos acontecendo durante o sono. Agora, falei muito para vocês aqui sobre quantidade e qualidade. Quando eu falo quantidade, depende da idade da população. Então, população adulta, em média 7 a 9 horas de sono, mas lembrem-se, 7 a 9 horas de sono de verdade, dormindo. É diferente de eu falar, olha, eu demoro 1 hora para almoçar, sendo que eu sento na cadeira, coloco o prato na mesa e fico com o prato na mesa. Quer dizer que eu estou almoçando? Não, eu não estou ingerindo comida naquela hora. A mesma coisa acontece com o sono. Não adianta eu deitar na cama e ficar acordado. Isso não quer dizer que eu cumpri o tempo total de sono adequado, que a média, como eu disse antes, é de 7 a 9 horas. Agora, adianta tempo de má qualidade? Então essa é uma pergunta que é muito feita. E as pessoas cada vez mais têm entendido que não adianta só dormir o tempo total ideal para a sua faixa etária. Eu preciso ter um sono de qualidade. E isso começa com a autopercepção. Ou seja, eu sinto que eu durmo bem? Eu acho que eu durmo adequadamente? Eu acordo descansado? Como é que é o meu comportamento ao longo do dia? Lembrando de um problema. Na época que a gente vive, nesses momentos, a gente tem cada vez mais uma normalização de uma rotina exaustiva e uma normalização de um sono de má qualidade. O que isso quer dizer? As pessoas acham que dormem bem, quando na verdade elas estão acostumadas a dormir mal. E isso precisa ser percebido, não somente pela pessoa, pelo paciente, pela pessoa de uma forma geral, mas também pelos amigos, pela família, pelos cônjuges, pelas pessoas que estão próximos. Por quê? Esse toque que a gente dá para outra pessoa, ou que a gente acaba percebendo, facilita o diagnóstico. Então lembrem-se, sono somente de boa quantidade não é o bastante. Nós precisamos unir quantidade e qualidade. Agora, se a gente tem quantidade e qualidade, adequados ou não, eu tenho que pensar nos diagnósticos dos transtornos do sono. E aqui eu trouxe uma referência rápida para vocês, que é a Classificação Internacional de Distúrbios do Sono, mostrando que existem mais de 80 distúrbios do sono diferentes. Ou seja, não é somente sonambulismo, que é o mais comum, insônia ou apneia do sono, que é o tema da minha aula daqui a pouco. Então, observem, se eu tenho mais de 80 distúrbios do sono, quer dizer que eu preciso ficar de fato mais atento à minha quantidade e qualidade do sono e perceber pequenos fatores que às vezes nos dão uma grande dica para que a gente possa procurar ajuda. Pensando nisso, observem a variabilidade da ciência ao longo dos últimos anos. Fiz uma pesquisa aqui de 1923 a 2023 sobre o número de literaturas que usava como descritor a palavra sono. Observe que o crescimento é exponencial nas últimas décadas, principalmente nas últimas 2 décadas.
O principal transtorno do sono que a gente conhece, né, a apneia do sono, que é o tema da minha aula, a insônia também, mas a apneia do sono especificamente, teve seu primeiro relato na literatura nos anos 60. O primeiro trabalho mostrando eficiência terapêutica nos anos 80. E vejam que as pesquisas começaram a crescer ainda mais nas últimas décadas. Por quê? Porque a gente começou a entender que o sono servia para além do descanso. Era extremamente importante que a gente dormisse para que a gente mantivesse o nosso corpo em ordem. Ou seja, mais uma vez, um sono de má quantidade ou má qualidade está associado com doenças e com condições de saúde multifatoriais no nosso corpo, não somente relacionados a um estresse, a uma ansiedade, que são fatores extremamente importantes, mas doenças orgânicas também que eu vou citar para vocês daqui a pouco. A principal, que é o tema da minha aula, a apneia do sono. Possivelmente, muita gente já ouviu falar. A apneia do sono é uma condição extremamente prevalente. Observem, o primeiro estudo que nós temos publicado em 2010 por um grupo de São Paulo, que avaliou homens e mulheres com a apneia do sono, e esse número foi assustador. Vejam que numa média geral, 33% da população estudada, acima de 20 anos, entre 20 e 80 anos em média, possuíam apneia do sono. Ou seja, 1/3 da população estudada, que equivale mais ou menos a 1/3 da população geral, tem apneia do sono. E muitas vezes subdiagnosticado ou não diagnosticado. A gente não sabe que a gente tem apneia do sono. A gente imagina que tudo aquilo que a gente está sentindo é normal, é clássico, todo mundo tem isso, todo mundo tem aquilo, quando na verdade isso não pode ser levado em consideração. Dormir mal não é normal, roncar não é normal e a gente precisa ficar atento aos sinais e sintomas. Claro que piora com a idade, sem dúvida nenhuma. Se a gente conseguir observar mais abaixo, de 70 a 80 anos, por exemplo, quase 87% dos pacientes testados possuíam apneia do sono. Entre 20 e 29 anos, somente 7,4%. Ou seja, quanto mais idade, maior a probabilidade. Mas isso não quer dizer que pessoas mais jovens não tenham apneia do sono. Isso tem que ser chamado a atenção. Pessoas mais jovens também têm apneia do sono e precisam ser tratadas, pois os riscos também são muito grandes. Um outro grande estudo publicado numa grande revista que avaliou o impacto global da apneia do sono no mundo, levando em consideração estudos epidemiológicos de regiões específicas, mostrou exatamente a mesma coisa, que o Brasil, infelizmente, é o terceiro país em número de casos no mundo, perdendo somente para Estados Unidos e China. Para peso corporal, Estados Unidos, a população tem ficado cada vez mais obesa e isso influencia muito, e em relação à circunferência do pescoço, a conformação corporal do público chinês, né, dos pacientes chineses, eles têm maior probabilidade um pouco, mas o Brasil está em terceiro lugar. Ou seja, nós estamos em terceiro lugar de todos os estudos mostrando o número de casos. Como eu disse, 33,3% em média da população brasileira. Esse é um número extremamente alarmante e é um número que traz um prejuízo grande para a saúde pública e para a saúde privada. Nós precisamos investigar a apneia do sono, que é extremamente prevalente e que traz consequências gravíssimas, até aumento de mortalidade para a nossa população. Estou mostrando para vocês um vídeo rapidamente como acontece, um vídeo simples mostrando um paciente respirando, uma pessoa respirando com o ar entrando pelo nariz, tudo certinho, mas observem que em algum momento, no máximo relaxamento, a língua cai e obstrui lá atrás a passagem do gás. Quando eu obstruo essa passagem do gás, o gás não passa para os pulmões, consequentemente eu não tenho oxigênio chegando nos pulmões, consequentemente eu não tenho oxigênio chegando no sangue, consequentemente eu não tenho oxigênio chegando nos órgãos. Isso é extremamente perigoso. Além disso, eu tenho um esforço maior para conseguir respirar e esse esforço maior causa despertar. E esses despertares muitas vezes são acompanhados de liberação de substâncias pró-inflamatórias e substâncias que vão excitar o nosso corpo de uma forma geral, aumentando pressão arterial, aumentando frequência cardíaca e produzindo efeitos negativos. Ou seja, não somente a queda de oxigenação, que é um fator extremamente importante, mas os microdespertares secundários a essa obstrução respiratória também trazem prejuízos para o corpo humano de uma forma geral. Entenderam? Basicamente, a apneia do sono é essa obstrução. Ela tem algumas explicações relacionadas à genética e hereditariedade, ao peso, como eu já disse anteriormente, alterações anatômicas craniofaciais,
tem relação com a idade, né? Tem relação com o comportamento ou estilo de vida. Então, se a gente pensar na população brasileira de uma forma geral, a pesquisa desses fatores deve fazer parte de uma avaliação de qualquer profissional de saúde, porque a gente sabe, vou repetir esse número porque é extremamente importante, 33% da população possivelmente sofre de apneia do sono e acaba não sendo diagnosticada e, consequentemente, acaba não sendo tratada. Problema que a gente tem, prevalência está aumentando. Esse estudo de 2010 mostrou 33% da população, mas a prevalência ainda vai aumentar. Vai aumentar por alguns motivos. Primeiro, pelo envelhecimento da população. A gente sabe que a pirâmide etária tem se invertido, cada vez mais uma população mais velha e cada vez menos uma população mais jovem. Além disso, hábito de vida abaixo da crítica, né? A nossa evolução vem para seres com força, com capacidade aeróbica, com muita atividade, até o momento em que a gente começa a fazer cada vez menos atividade, começa a se alimentar de forma pobre e ruim, né? Com baixa qualidade calórica e aumento da quantidade calórica, e com isso a gente acaba engordando. E como eu disse, quando a gente engorda, a gente aumenta a prevalência de apneia do sono. Lembrando que não é somente a barriga que engorda, né? Não é somente as pernas que engordam, o bumbum, a garganta também, a língua principalmente engorda. Quando a língua engorda, ela aumenta o espaço, ela diminui, desculpe, o espaço, ela aumenta o espaço ocupado dentro da boca, aumentando as obstruções. Além disso, o pescoço também engorda, como eu disse, a garganta engorda. E essa gordura comprime as vias respiratórias. E essa compressão de vias respiratórias diminui o fluxo de ar de entrada. Então, tudo isso associado a uma baixa quantidade de atividade física e qualidade de atividade física, idade, às vezes complicações secundárias a uma insuficiência cardíaca, um AVC, AVE ou algumas outras condições de saúde. Esse paciente, quando dorme e relaxa, a colapsabilidade da via respiratória dele fica maior e ele tem um risco ainda maior de desenvolver complicações pela falta de oxigênio. Pensando nas doenças cardiovasculares, que são as mais prevalentes na população mundial de uma forma geral, mas alguns estudos brasileiros mostram números absurdos. Observem, qual é a frequência de aparecimento da síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono na população brasileira com doença cardiovascular. Observem, os pacientes hipertensos por si só têm uma prevalência entre 30% e 83%. Os pacientes com doença coronária, entre 38% e 87%. Os pacientes que tiveram acidente vascular encefálico, 32% a 91%. Os pacientes com insuficiência cardíaca, 12% a 55%. E os pacientes com arritmia, de 32% a 82%. Ou seja, são condições de saúde em que a gente, na grande maior parte das vezes, conhece. E se a gente conhece e a gente sabe que o paciente tem algum sintoma relacionado à sono, a gente precisa pesquisar, porque a prevalência é altíssima nessa população. E lembrem-se, essa é uma população muito conhecida do sistema de saúde de uma forma geral. Não amplamente ou totalmente conhecida, obviamente, mas muito conhecida. Desde a simples hipertensão arterial até um AVE, uma doença coronária, uma insuficiência cardíaca, uma arritmia. A gente precisa pesquisar, porque a chance é grande de encontrarmos um distúrbio respiratório do sono. E o que eu preciso pesquisar? Simples. Primeiro, observar quais são as condições associadas ao aumento do risco. Eu tenho um paciente hipertenso, diabético, eu tenho um paciente que tenha ali algum relato? Vamos tentar. É homem. Homens têm mais prevalência quando comparados às mulheres. Mas as mulheres, quando vão ficando mais velhas, por ocasião da menopausa, elas acabam se igualando quase percentil. Mas a gente tem um aumento da prevalência nos homens. Obesidade, aquilo que a gente já conversou, com índice de massa corporal acima de 30, esses números estão sendo reestudados, porque o índice de massa corporal, através das sociedades de endocrinologia, está sendo questionado. O mais importante é a composição corporal, e isso já tem sido demonstrado em estudos. Insuficiência cardíaca congestiva, os pacientes com insuficiência cardíaca congestiva, eles aumentam o desvio rostral do fluxo quando se deita, ou seja, eu tenho mais líquido vindo para a porção superior do tórax, até do pescoço. Isso cria um edema com consequente compressão da via respiratória. Os pacientes com fibrilação atrial, pelo controle ventilatório estar alterado pela própria condição da fibrilação atrial e do reconhecimento das variabilidades de CO2 e de pH no sangue.
Os pacientes com hipertensão arterial resistente, isso é muito importante, tem pacientes que usam muitas medicações para hipertensão arterial, acabam não conseguindo controlar bem a pressão. Quando a gente vai descobrir, esse paciente teve uma apneia do sono, ele tem uma apneia do sono, o que aumenta a sobrecarga cardíaca, aumenta a pressão arterial e tratando, esses remédios costumam até ser diminuídos. Então esse é um fator importante para a saúde pública principalmente. Pacientes com diabetes tipo 2, existe uma relação bilateral, mas a apneia do sono pode aumentar as chances de diabetes tipo 2. Como eu falei, o controle da glicose é feito também durante o sono e a diabetes tipo 2 pode aumentar a prevalência de apneia do sono. Pacientes com arritmias noturnas, que sofreram um acidente vascular cerebral ou encefálico, hipertensão pulmonar, motoristas profissionais, tem um número interessante mostrando que cerca de 42% dos acidentes de trânsito têm relação com sonolência aumentada. É um número também muito importante que deve ser pesquisado. E os pacientes candidatos à cirurgia bariátrica, cirurgia grande, que tem risco, e o risco pode ser mitigado se o diagnóstico for feito adequadamente, esse paciente for tratado para que ele tenha um pré, um intra e um pós-operatório de melhor qualidade. O que a gente pesquisa nessa turma toda? Que é uma boa parte da população que a gente atende em qualquer tipo de, qualquer nível de atenção à saúde, né? A gente tem sintomas noturnos e sintomas diurnos, e esses sintomas devem ser pesquisados. Primeiro, ronco habitual. Roncar não é normal, como eu falei, nem todo paciente que ronca tem apneia do sono, nem todo paciente que tem apneia do sono ronca, mas roncar, apesar de comum, não é normal. Quer dizer que o ar está passando através das vias respiratórias estreitadas, e esse estreitamento causa uma vibração na passagem do gás, isso é conhecido como ronco. Precisa ser pesquisado. Sendo ele um ronco primário ou um sinal de uma apneia obstrutiva do sono, o ronco é prejudicial, principalmente em longo prazo, para a população de uma forma geral. Além disso, apneias presenciadas. É o fato da gente dormir com alguém ou observar alguém dormindo e notar as paradas respiratórias. É bem desesperador para quem já teve essa experiência, mas essa parada respiratória é muito importante ser relatada para o paciente, né, para a pessoa, porque ele precisa de busca, ele precisa de ajuda e é um sintoma que tem uma correlação diagnóstica muito grande. Se o paciente é percebido sem respirar durante a noite, ele precisa ser examinado porque a chance é bem grande. Além disso, sonolência diurna excessiva. Se a gente não dorme bem à noite, a gente tem sono durante o dia. Lembrando que nem todos os pacientes apresentam sonolência diurna excessiva. Depende muito do que a gente chama de fenótipo, né? E até do endótipo, ou seja, do que está causando a apneia do sono e como esse paciente percebe a apneia do sono. Então, sonolência diurna é um sintoma comum, mas não é exclusivo e nem um sintoma prevalente em 100% da população. Vale lembrar que uma boa parte da população que tem apneia do sono não tem sintoma, fazendo com que o diagnóstico fique bem prejudicado. Além disso, a gente tem alguns outros sintomas noturnos, como despertar com sensação de sufocamento ou engasgo, isso é importante, sono fragmentado ou insônia de manutenção, aquela pessoa que acorda várias vezes durante a noite, e a insônia de manutenção é aquela insônia onde eu acordo de madrugada e eu tenho dificuldade para pegar no sono de novo, eu fico rolando na cama, me sentindo mal, cada vez mais estressado, e esse estresse faz com que eu não durma adequadamente nas próximas horas. Além disso, refluxo gastroesofágico com pirose, né, com a sensação de queimação, a própria fisiopatologia da doença, com esforço muscular respiratório, aumentando a negativação da pressão torácica, aumenta a sucção do líquido que está intragástrico aqui para o trato gastroesofágico mais superior, trazendo esse refluxo, trazendo uma sensação de queimação. Noctúria ou enurese noturna, né? Então aumento das vezes de ir ao banheiro durante a noite, isso é muito importante. Lembrando que pacientes com apneia do sono, por fragmentação do sono, por outros mecanismos fisiopatológicos e por esses despertares, têm vontade de ir ao toalete durante a noite mais de uma vez. Então ir ao banheiro várias vezes durante a noite também não é normal. Além disso, sudorese excessiva diurna, então por liberação dessas catecolaminas, principalmente nesses despertares, esquecimento ou dificuldade de memória, alteração de personalidade, redução de libido ou disfunção erétil tem muita relação com doença do sono. Lembrando que a testosterona tem seu pico de liberação durante o sono.
Então, principalmente para os homens jovens, quando eu tenho diminuição da liberação de testosterona, eu tenho disfunção erétil, diminuição da libido, e muitas vezes esses pacientes são tratados como hipogonadismo, por exemplo, quando na verdade o problema principal está no sono, um sono de pouca quantidade ou de má qualidade. Boca seca ao despertar, sinal e sintoma na verdade, muito comum, né? O paciente ele começa a respirar muito pela boca para tentar levar mais ar nesses momentos de obstrução e isso resseca muito a cavidade oral. Dor de cabeça ao acordar, comportamentos automáticos com amnésia retrógrada, hiperatividade, principalmente nas crianças, e hipoacusia, né? A diminuição da acuidade sonora, podem ser sintomas muito relacionados ao distúrbio do sono. Ou seja, eu tenho pacientes que têm um transtorno, daqueles que eu citei para vocês, eu tenho um fator de risco aumentado, como idade, como obesidade, né, alguma condição de saúde associada, e tem algum desses sinais e sintomas, a gente precisa fazer diagnóstico. E são sintomas simples, observáveis ou perguntáveis. A gente pode perguntar para o paciente, a gente deve, e a gente pode perguntar para a família, a gente deve perguntar para a família também, alguma coisa assim, tá bom? A gente pergunta, existem questionários que nos dão a probabilidade de risco de apneia do sono e através desses questionários a gente tem mais facilidade de identificar quem são os pacientes com maior probabilidade que a gente pode fazer diagnóstico mais rapidamente ou com menor probabilidade, mas basicamente se o paciente existe, se existe alguma probabilidade, a gente precisa fazer diagnóstico. O diagnóstico é feito através do exame chamado de polissonografia, né? Poli de muitos, sono de fato e grafia de medidas, ou seja, muitas medidas relacionadas ao sono. E existem 4 tipos de polissonografia, desde a tipo 1, que é realizada no laboratório do sono, com uma técnica de polissonografia observando a sua noite inteira, em que você é monitorizado por pelo menos 7 canais, e esses canais isoladamente e em conjunto conseguem nos dar o diagnóstico, não somente de apneia do sono, como também de outros transtornos do sono. Importante lembrar que esse diagnóstico é feito num laboratório do sono, então a gente precisa de um espaço específico para isso. Além disso, polissonografia tipo 2, que tem a mesma quantidade de canais, ou seja, o paciente é monitorado pela mesma quantidade na maior parte das vezes de canais, mas é feito em casa, no conforto do lar, mas sem uma técnica de polissonografia acompanhando o exame durante a noite. Ou seja, se há perda de algum canal, de algum sensor, a gente só vai descobrir isso logo depois do momento de se fazer o laudo do exame e muitas vezes é preciso repetir. Lembrando que a polissonografia tipo 1 é o padrão ouro para diagnóstico, mas com o aumento da tecnologia, com o aumento dos estudos sobre o assunto, as polissonografias seguintes, a tipo 2, 3 e 4, começam a ganhar cada vez mais espaço num país onde a população com prevalência de apneia do sono é super alta e a gente precisa aumentar a quantidade de diagnósticos. A polissonografia tipo 3, como eu disse, também é feita em casa, mas com menos sensores. É uma polissonografia mais confortável para os pacientes, por ter menos sensores, mas limitada do ponto de vista de algumas avaliações. Ou seja, pacientes sem doenças cardiovasculares importantes, respiratórias importantes, sem tomar remédios muito fortes para dormir, por exemplo, né, algumas drogas que são relacionadas a um transtorno do sono, esses pacientes podem fazer a tipo 3 com muita tranquilidade e as tecnologias estão subindo cada vez mais para que a gente tenha melhor diagnóstico ainda através dessas polissonografias mais simplificadas. E a última, que é a polissonografia tipo 4, que é uma polissonografia em que a gente observa somente a oxigenação noturna, há uma gravação de ronco, frequência cardíaca, uma gravação, uma inferência se o paciente está dormindo ou acordado, mas basicamente somando esses dados, né, a gente fazendo uma avaliação completa desses dados, eu consigo ver o comportamento da oxigenação, consigo ver se esse paciente tem obstrução respiratória com consequente queda de oxigenação de pelo menos 3% ou 4%. Eu não consigo ver se o paciente despertou ou não, porque eu não tenho eletroencefalograma, mas quando a gente fala de apneia, o diagnóstico sugere que haja uma dessaturação. As hipopneias nem sempre há dessaturação, mas as apneias sim, a gente tem que ter dessaturação. E esse é um sistema muito interessante para diagnóstico, muito simples, muito mais barato e que tem ganhado cada vez mais espaço. Ele espera que isso aconteça de forma muito mais intensa agora nos próximos anos. Quais são os impactos da apneia do sono
no mundo, né? Eu acho que esse é um ponto importante para a gente discutir, porque os impactos eles são discutidos ao redor de todo mundo e eles precisam ser demonstrados, não somente para a população, como também para os gestores, para mostrar a importância de se diagnosticar a apneia do sono e de tratar pacientes com apneia do sono. Observem o impacto econômico, né? A gente sabe que dinheiro é uma cifra universal. Quando a gente fala de impacto econômico, a gente mobiliza mais setores relacionados ou não à assistência à saúde, e a gente mostra aqui que num estudo americano feito com alguns pacientes, né, viram que os Estados Unidos gastavam em torno de 150 bilhões de dólares por ano com transtornos relacionados ao sono. Olha para você ver, acidentes no local de trabalho, acidentes de veículo automotor. Então os pacientes, as pessoas, né, cochilavam no volante, perdiam a atenção, capotavam o carro, batiam o carro. Diminuição de produtividade, porque quem não dorme bem não consegue ser produtivo, e a gente tem muita percepção disso quando a gente dorme mal. E doenças comórbidas, ou seja, pacientes que têm apneia do sono têm mais chance de hipertensão, de diabetes, de demências, de AVE, até de morte súbita. Então, a apneia do sono tem relação com comorbidades e isso aumenta o custo, além de aumentar o impacto na vida da pessoa, dos seus familiares, né, de todo um sistema ou de um sistema colaborativo que a gente tem na vida, né? Então, tem que prestar muita atenção nisso. E as consequências, elas não são somente relacionadas ao sistema cardiovascular. Observem, já falei alguns para vocês, mas vou passar rapidamente para a gente poder discutir um pouco depois. Tem maior chance de depressão, refluxo, asma, paradas respiratórias ou cardiorrespiratórias, perda de memória, confusão mental, alteração de sistema imunológico, hipertensão, problemas hepáticos, hipoxemia causando alterações nos sistemas corporais de uma forma geral, diabetes, problemas cardiovasculares, diminuição de libido e de função sexual, alterações de colesterol, fadiga. Ou seja, numa visão geral, a apneia do sono é responsável por piorar a função dos mais diversos órgãos e sistemas corporais. Então é importante a gente diagnosticar adequadamente para a gente tratar. E alguns números que são super importantes e que trazem um pouco de impacto para a gente pensar. Primeiro, a síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono moderada foi associada a um maior índice de AVC, ou seja, de 2,8 a 3,5 vezes mais chance de o paciente ter AVC, quem tem síndrome da apneia ou hipopneia obstrutiva do sono moderada. O risco de morte precoce aumentou 75% naqueles pacientes que sobreviveram ao AVC, mas têm SARS moderada. Ou seja, eles passaram por uma condição super ruim, né, sobreviveram ao AVC, mas a mortalidade depois aumentou em 75%. Esse é um número muito grande. Aumentou, independentemente, as chances de eventos cardiovasculares fatais e não fatais, ou seja, 2,8 vezes mais chance de eventos cardiovasculares fatais e 3,1 vezes mais chance de eventos não fatais. Isso é muito importante, esse número. E a prevalência dessa síndrome, né, da apneia e hipopneia obstrutiva do sono nos pacientes com infarto agudo do miocárdio internados no hospital era de mais ou menos 65,7%. Ou seja, os pacientes que estão internados no hospital com infarto agudo do miocárdio, se fazer um exame ou perguntar o que está acontecendo ali na relação do sono com esse paciente, a chance de se encontrar apneia do sono é super grande. Além disso, a apneia obstrutiva do sono grave foi associada a uma probabilidade de 3 a 4 vezes maior de apresentar ataque à arritmia complexa, incluindo, e o principal é a fibrilação atrial e ataque cardíaco ventricular não sustentada. Pacientes com apneia do sono moderada grave são mais propensos a ter um elevado nível de glicose em jejum e a tolerância de glicose em 2 horas, em 1,5 vezes mais ou menos. Pacientes com síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono moderada grave são mais propensos a ter diabetes. E os pacientes com SARS, ou síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono, eles têm mais probabilidade de complicações perioperatórias, ou seja, complicações das intubações, depressões respiratórias exageradas causadas pelos remédios, aumento das reintubações pós-operatórias, arritmias cardíacas durante a indução anestésica e durante o procedimento anestésico e internações hospitalares mais longas. Olha só, desde coisas mais comumente encontradas, que são hipertensão, AVC, diabetes, até complicações
perioperatórias, em que as pessoas às vezes não fazem essa correlação. Um estudo recente, publicado em maio ou junho desse ano, ele mostrou que existe um fenômeno, que é o fenômeno sono de má qualidade, está relacionado diretamente a mais de 172 condições de saúde diferentes. Esse é um estudo de um grupo chinês que avaliou dados de um coorte grande inglês com 88.461 pessoas adultas, né? Então, eles viram que sono de má qualidade estava relacionado a 172 doenças diferentes. E aí a pergunta que fica para vocês é, preocupa? É claro que preocupa, né? Se não preocupar é que seria um problema. E se preocupa, a gente tem que pensar em diagnosticar. Como eu disse a vocês, uma triagem simples para saber se esse paciente tem alta probabilidade ou baixa probabilidade de apneia do sono é um excelente começo, para depois que a gente consiga encaminhar esses pacientes para um diagnóstico mais preciso e para que a gente tenha até políticas públicas para diagnóstico e tratamento desses pacientes, entendendo que a apneia do sono é sim um problema de saúde pública. Não é um problema só de saúde privada, é um problema de saúde pública muito importante. O tratamento para a apneia do sono varia muito, eu não vou me ater a todos esses itens, varia desde tratamento conservador, como higiene do sono, emagrecimento, terapia posicional, tratamento farmacológico, pressão positiva nas vias aéreas, como por exemplo o CPAP, tratamento com aparelhos intraorais, né, com os dentistas do sono que fazem aparelhos intraorais para trazer a mandíbula um pouco para frente para liberar espaço, tratamentos cirúrgicos que são menos frequentes, mas também são possíveis em casos selecionados, tratamento com exercícios físicos, tratamentos combinados que são mais interessantes. Isso tudo todas essas são possibilidades terapêuticas para os pacientes. O mais importante é que a gente tenha diagnóstico e que a gente tenha um trabalho multidisciplinar. É importante que todo mundo, todos os profissionais inseridos no cuidado com os pacientes, procurem informações sobre sono nos seus pacientes. É super importante que isso aconteça, porque a partir daí nós vamos aumentar o diagnóstico, nós vamos aumentar a quantidade de pacientes tratados, vamos diminuir comorbidades, vamos diminuir mortalidade, vamos diminuir um tanto de coisa importante e a gente, de alguma forma, está contribuindo muito positivamente para o sistema público ou privado de saúde. Beleza? Acabei por agora. Estou à disposição de vocês para responder as perguntas. Podem ficar à vontade. Me coloco sempre à disposição de vocês para discutir também algum caso. Se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo. Eu estou aqui para ajudar sempre. Muito obrigado. A posição de dormir ou a elevação do travesseiro pode ajudar a evitar o ronco ou a apneia? Temos uma pergunta fantástica sobre posição de dormir e elevação de travesseiro. Sem dúvida nenhuma, pode influenciar. Tá? Existem as apneias chamadas de apneias posicionais. Ou seja, vamos pensar na lei da gravidade. Se a gente está dormindo de barriga para cima e a gente relaxa todos os nossos músculos, pensando nessas estruturas, língua, as estruturas da parte posterior aqui da garganta, elas são mais colapsáveis ou tem possibilidade de queda, e quando a gente dorme e relaxa, essas estruturas colapsam, a língua cai e obstrui, e essas estruturas colapsam e a gente aumenta o ronco e a gente aumenta também o risco de apneia do sono. Por isso que tem aquela clássica, né? A pessoa está roncando de barriga para cima, toma uma cutucada, vira de lado e diminui o ronco, por simples questão de gravidade mesmo. Mas nem todo mundo só ronca de barriga para cima. Então isso é importante. Tem gente que continua roncando mesmo de lado. Então, eu só ronco de barriga para cima. Quer dizer então que eu só tenho apneia quando estou de barriga para cima? Não, isso não é uma verdade. Você precisa ser examinado, porque você pode ter sim só uma apneia posicional. E o tratamento posicional pode ser uma coisa importante. Ou não, mesmo sem roncar tanto assim de lado, você continua fazendo obstruções respiratórias. O mesmo vale para o travesseiro. Quanto mais elevado, menos horizontalizado eu fico, menor é a queda dessas estruturas com menor obstrução. Mas nem sempre um travesseiro muito mais elevado vai ser o bastante para te ajudar, porque tem muita gente que acaba dormindo com 2, 3, 4 travesseiros para tentar evitar essas obstruções e a gente acaba criando outros problemas, né? Problemas ortopédicos. Então, a ergonomia do sono, que é algo muito interessante, que está crescendo bastante, fala sobre isso. Eu preciso ter uma posição correta para dormir, para que eu tenha um sistema respiratório acontecendo, funcionando normalmente, sistema cardiovascular e até sistema músculo-esquelético, que é extremamente importante também. Todo indivíduo que ronca é um candidato a ter apneia do sono?
todo indivíduo que ronca é um candidato a ter apneia do sono, mas não quer dizer que ele tenha. Existe um transtorno, eu falei isso logo no início, que se chama ronco primário, que é um diagnóstico específico de ronco. E esses pacientes não têm apneia do sono. As obstruções são pequenas, sem consequência do ponto de vista de forma de aparecimento, digamos assim, da apneia do sono. Ou seja, se o paciente ronca, ele precisa ser examinado. E a partir daí a gente descobre se ele tem ou não apneia do sono. Repetindo só mais uma vez. Não é todo mundo que ronca que tem apneia do sono e não é todo mundo que tem apneia do sono que ronca. Ou seja, quem não ronca não se livra facilmente de uma avaliação mais específica, desde que relate outros sinais ou sintomas, como eu falei no início. É comum crianças com menos de 12 anos roncarem? É comum, sim. É comum com crianças até mais jovens do que 12, 10 anos, as crianças até muito crianças, né, 2, 3 anos de idade, por alteração de anatomia. Às vezes por tamanho, né, de amígdalas, as adenoides. Esse tamanho aumentado obstrui a via respiratória e isso pode causar um ronco. Tá? Uma avaliação otorrinolaringológica é fundamental para se traçar uma conduta terapêutica adequada. Esse paciente precisa de, às vezes, uma cirurgia para retirar dessas estruturas ou se algum outro tipo de tratamento pode ser viável e benéfico para essas pessoas. O ronco pode ter componente hereditário? Sem dúvida nenhuma, o ronco pode ter componente hereditário. Então é comum a gente perguntar isso no consultório também, né? Dá até como é que é seu pai, sua mãe, ronca também? Fala, nossa, ronca demais, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Então sim, existe um componente hereditário, tá? Do funcionamento dessas vias aéreas superiores. A genética e a hereditariedade tem um fator muito importante, ou seja, se você tem ou conhece alguém que tenha um pai, mãe, irmãos, avós, tios que são roncadores, pode observar porque essa pessoa pode se tornar um roncador e o ronco às vezes é o primeiro sinal, às vezes não, às vezes algum sinal ou sintoma anterior ao ronco podem te chamar a atenção para a necessidade de um diagnóstico e para evitar uma complicação mais séria se a gente esperar muito tempo para fazer o diagnóstico. Só tem mais uma pergunta. Fita que tapa a boca ou aquelas argolas de plástico que coloca no nariz, que supostamente dilatam o nariz, funcionam? Não funcionam para a grande maior parte dos casos. Entendendo que o problema da obstrução está acontecendo na região mais posterior, a gente abrir ou dilatar um pouco o nariz vai aumentar a quantidade de ar inalada, sim, mas nem sempre essa quantidade de ar vai passar por aquela obstrução e vai chegar aos nossos pulmões adequadamente. A mesma coisa acontece, né? Se a gente está abrindo a boca durante o sono, dependendo do distúrbio que eu tenho, né? Existem alguns distúrbios anatômicos, em que o paciente é um respirador oral clássico, mas se for secundário à apneia do sono, a gente abre a boca com uma intenção de puxar mais ar, de ter um fluxo maior de ar, uma quantidade maior para entrar. Né? Isso é secundário a uma obstrução lá atrás. Se eu tampo a boca, não vai entrar ar e eu vou ter mais episódios de queda de oxigenação, eu vou ter mais despertares e posso piorar. Em algumas situações específicas, durante alguns tipos de tratamento, esses pacientes podem fazer uso desses dispositivos, mas como tratamento primário, sem um diagnóstico preciso, não é recomendado. Muito obrigado, pessoal, mais uma vez por me ouvirem e pela confiança no meu trabalho. Me coloco à disposição sempre para ajudá-los e ajudá-las e espero que tenha sido proveitoso bastante para que vocês consigam perceber mais isso, não somente da família de vocês, mas nos pacientes de vocês e nos níveis de atenção que vocês trabalham. Um abraço.